Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais essa transmissão da nossa igreja. Mais um estudo da Palavra do Senhor nesta quarta-feira, 26 de maio de 2021. Que bom estarmos juntos, que bom que temos aproveitado o estudo da Palavra do Senhor. É bom poder compartilhar com você a maravilha da Palavra do Senhor. E eu quero orar com você. Estamos precisando muito de oração. Mais um decreto estadual, toque de recolher mais cedo, agora às 20 horas. Precisamos cuidar da nossa saúde, mas antes precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Não esquecer de estudar a palavra, não esquecer de orar, não esquecer de procurar os irmãos e estar em comunhão. Um tempo difícil, sim, mas um tempo quando Deus derrama da sua graça sobre nós. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, porque já nesta semana temos experimentado o teu poder, a tua graça, temos experimentado a manifestação do teu Espírito e o Senhor cuida de nós. Eu quero colocar a vida do teu filho, da tua filha que está participando deste estudo. Que esta palavra surta efeito grandioso na vida do teu servo, da tua serva. Eu oro em favor dos doentes, dos enfermos, dos enlutados. Eu oro em favor desta pandemia que logo termine, ó Deus, e possamos retornar, ó Deus, à normalidade. Voltarmos aos cultos presenciais de uma maneira alegre, festejando o teu nome. Agora abençoa a palavra que vai ser lida e explicada. Que o teu Espírito tenha liberdade sobre nós. Eu oro, agradeço em nome de Jesus. Amém. Quarta-feira temos estudado sobre vida vitoriosa, vencendo os inimigos. E a tônica tem sido aquele verso lá em Romanos 8:37. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Mas há uma batalha a ser vencida. Temos aprendido que é uma batalha contra o pecado, uma batalha contra o mundo que nos rodeia, contra a nossa carne e também contra o diabo. Por isso, Paulo, aos 2 Coríntios, capítulo 10, 3 e 4, ele diz: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o texto que temos compartilhado encontra-se em Efésios, capítulo 6, começando no verso 10, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. E aí ele coloca a arma que Deus nos dá. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E Paulo continua: pois então vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos.
Vistam-se de toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo ele usa a armadura como uma metáfora, porque cada peça acrescenta um elemento de natureza espiritual que vai nos levar à vitória espiritual. E essa armadura de Deus ela é formada de várias armas, que Paulo faz uma comparação das armas do soldado romano com as nossas armas espirituais, da armadura que Deus nos dá. A primeira que ele colocou, e nós já estudamos, o cinturão da verdade. O cinto do cristão é a verdade. É a verdade que impede que a sua roupa caia. Toda a sua vida está erigida sobre a verdade. A outra arma é a couraça da justiça. A couraça do cristão, que cobre todo o seu peitoril, é a justiça. Todos os seus relacionamentos são justos, porque nós servimos a um Deus justo. Hoje eu quero ver com você a terceira arma que ele diz, calçados com o evangelho da paz. Verso 15, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Uma outra versão diz assim, calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem a boa nova da paz com Deus. Deus nos oferece sapatos espirituais, porque não é possível vencer com os pés descalços. Depois de estarmos cercados com a verdade de Deus, cinturão, vestidos com a justiça de Cristo, a couraça, agora nós devemos calçar os pés com o evangelho da paz. Mas o que é um calçado? O dicionário Aurélio diz que o calçado é uma peça do vestuário que serve para cobrir ou resguardar os pés. E tem ainda uma função adicional, dar firmeza no andar. Como já estudamos, o apóstolo Paulo se utilizou de certas armas que equipavam um soldado da infantaria, nos tempos antigos, em especial o soldado romano. O soldado romano ele calçava os calçados que ele usava, as sandálias do soldado romano eram feitas de couro duro, consolado, cravejado com pregos agudos, como as chuteiras de futebol de hoje. Esses calçados davam estabilidade ao soldado para que ele não escorregasse, pois ele prendia o soldado ao chão com aqueles pregos agudos. Da mesma forma que os soldados romanos não podiam escorregar, eles tinham que se manter firmes na luta, sofrendo a queda no ardor da batalha contra os inimigos, eles não podiam escorregar. Igualmente, nós, guerreiros cristãos, não podemos escorregar. Nós precisamos estar firmes, inabaláveis, e o texto diz, na verdade do Evangelho, na verdade da palavra de Deus, para sermos então vencedores nesta batalha que é espiritual. Há uma versão da Bíblia que diz assim, que os calçados em seus pés sejam o Evangelho da paz, a fim de lhes darem um apoio firme. Meus irmãos e minhas irmãs, se na verdade os pés, eles se constituem o fundamento que nos mantém firmes, eles sustentam todo o nosso corpo, o corpo para que ele possa permanecer estável, então aprenda com Paulo. O Evangelho da paz é o alicerce da nossa fé cristã. O Evangelho da paz é o alicerce da nossa vida em Deus, da nossa vida com Deus. Esse Evangelho maravilhoso que um dia chegou a mim e a você. Palavra de Deus viva e eficaz. Qualquer outro ponto, ou outro pensamento, ou outro princípio da fé evangélica, por mais importante que seja, deve estar embasada
deve estar subjugada, deve estar firmada no Evangelho. Este Evangelho que traz a mensagem de Cristo, a mensagem salvadora que livra o homem, salva o homem do pecado, que produz salvação pela fé e traz paz ao coração. Por isso Paulo fala o Evangelho da paz. Descartando este fundamento, tirando o fundamento que é o Evangelho, a vida cristã vai se desintegrar. Por isso Paulo diz, os pés calçados com a prontidão do Evangelho da fé. O que Paulo quer dizer com prontidão? E nós podemos ver aqui dois significados. O primeiro deles é estar pronto, preparado para atacar o inimigo. Isto é, pronto para atacar. Outro aspecto é você estar fundamentado, você estar preparado com todo o Evangelho da paz que te dá segurança para viver a vida cristã e para pregar o Evangelho da paz. Então eu aprendo com Paulo aqui que a prontidão do Evangelho pode significar estar pronto. Significa estar pronto, preparado a todo instante para levar as boas novas aos outros. Estar preparado, fundamentado no Evangelho. Levar a boa nova, o Evangelho verdadeiro, não o Evangelho falsificado. Por isso, quando ele fala, você tem que estar com os pés calçados, isto é, esteja pronto para anunciar o Evangelho, mas também preparado com toda a palavra de Deus para anunciar o Evangelho. Então, eu penso aqui, estar pronto é estar pronto para atacar. E atacar, eu quero dizer, anunciar as boas novas da salvação em Cristo. Aos Romanos, no capítulo 10, Paulo diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Atacar é anunciar as boas novas. E Paulo coloca ali, quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. É uma declaração que fala sobre o glorioso ministério daqueles que proclamam o Evangelho. Todo crente é um proclamador das boas novas de Deus. Todo aquele que foi alcançado por esse Evangelho da paz, ele é um anunciador deste Evangelho. E Paulo buscou isto lá na profecia em Isaías, capítulo 52, versos 6 e 7. Olha o que o texto diz. Por isso, o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia eles saberão que sou eu que o previ. Sim, sou eu. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Quando Isaías escreve quão formosos são os pés sobre os montes daqueles que anunciam boas novas, ele está dizendo que a mensagem que os profetas anunciavam era uma mensagem animadora, era uma mensagem maravilhosa, uma maravilha de Deus às pessoas. Por isso, os pés daqueles arautos eram pés formosos. Levavam pelos montes aqueles que eram portadores das boas notícias de Deus para a restauração de Israel. Através dos profetas, dos mensageiros, Deus enviava a sua boa mensagem. E os israelitas ouviram a respeito do favor divino, que eles poderiam agora retornar, estavam exilados, mas poderiam retornar à sua pátria.
boas novas, boas notícias. Por isso esta expressão tão poética, ela indica quão são bem-vindos as pessoas que trazem palavras maravilhosas do Evangelho. Por isso os pés dessas pessoas são formosos. E nesta carta aos Romanos, essas boas notícias são exatamente o Evangelho da salvação, o Evangelho de Cristo. Então Paulo faz essa declaração do profeta Isaías, fazendo referência aos anunciadores do Evangelho. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, este Evangelho da paz. E nesta expressão poética, os pés daqueles que anunciam esse Evangelho, arautos do Evangelho, são muito mais do que bem-vindos. Percorriam distâncias para levar notícias à cidade. Frequentemente os seus pés chegavam machucados, empoeirados por longas viagens, mas eles estavam levando a boa notícia: Deus está conosco. E por isso aqueles pés eram pés formosos. Pés formosos. Essa prontidão, quando a palavra de Deus fala, os vestidos, os pés com a prontidão do Evangelho da paz. Seja pronto para anunciar. Este é o desafio para nós sempre. Estarmos prontos, preparados, calçados com o Evangelho da paz para pregarmos as boas novas, anunciarmos. No meio desta pandemia do horror, há boas notícias, há um Deus que salva, há um Deus que cura. Esse é o desafio para nós cristãos, anunciarmos as boas novas. Mas quando a palavra de Deus diz, vista o calçado do Evangelho da paz, isto é, esteja pronto para anunciar, mas também esteja preparado. Tenha uma boa base bíblica, conheça a palavra de Deus, tenha conhecimento do que a palavra diz para você explicar, anunciar a palavra do Senhor. O Novo Testamento, Pedro fala isso, ele nos recomenda permanecermos firmes neste Evangelho da graça. Permanecer firme para anunciar a verdade, toda a verdade. Mas não é tão simples assim. Hoje em dia, tantos evangelhos, é ou não é? Mas nós precisamos ter conhecimento do verdadeiro Evangelho, Evangelho bíblico da paz, ou as boas novas de salvação. Por isso, Paulo, quando ele escreve à igreja em Corinto, lá no capítulo 15, 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Mantenham-se firmes, não se abalem, tenham um conhecimento perfeito do Evangelho. E Paulo, aos Gálatas, ele escreve admirado porque aqueles crentes da Galácia se afastaram do Evangelho verdadeiro. E Paulo, ele diz assim: estou tão admirado que tão depressa estejais desertando. Muitas vezes não estamos firmes na palavra. Qualquer vento que venha de doutrina nos afasta da verdadeira palavra de Deus. E o estudo de hoje diz: esteja firme, primeiro, para anunciar, e segundo, para estar firmado na verdade do Evangelho. É por isso que ele pergunta aos seus leitores, lá em Galácia, Paulo dizendo: vocês são insensatos? Vocês já desertaram da verdadeira palavra de Deus? Vocês já esqueceram a essência do Evangelho? Por isso, num mundo como o nosso que estamos vivendo hoje, quando a igreja é desafiada a todo instante, nós precisamos anunciar a essência do Evangelho, anunciar a integridade e a defender o Evangelho. Por isso Paulo fala aos Gálatas a verdade do Evangelho. Nós precisamos estar firmes nesta verdade.
não caindo para um lado ou para outro como a folha da cana que vai para onde o vento a leva. Não, mas firmes na rocha que é Cristo, compreendendo e entendendo a palavra do Senhor. Por isso, esta palavra hoje para você, essas armas, vista o calçado do Evangelho da paz, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz, prontos para atacar nesta guerra espiritual, com as armas espirituais. E a arma é o Evangelho, a palavra de Deus, o Cristo vivo, mas também preparado para esta luta, conhecendo a palavra, vivendo a palavra, pedindo de Deus a graça sobre a orientação do verdadeiro Evangelho. E hoje eu repito mais do que nunca, nós somos desafiados a viver a essência do Evangelho e a anunciar com ousadia este Evangelho. Por isso, meu irmão, minha irmã, guarde este estudo no seu coração e na sua mente. Vista a armadura de Deus. As armas que nós já vimos. Vamos continuar no próximo estudo. Mas eu quero dizer, ore mais. Precisamos da armadura de Deus, sim, mas precisamos da oração. Precisamos da dependência de Deus. Meu irmão, minha irmã, Satanás, ele treme quando um cristão se ajoelha para orar. Por isso, Paulo recomenda que nós devemos orar em todas as ocasiões. Agora na sua casa, quando você vai na igreja com o grupo reunido, ore sozinho no seu quarto, com a sua família, ore, ore e ore. Então, vista a armadura de Deus, ore e pregue o Evangelho. Sabe quem é o maior inimigo do Evangelho? É Satanás, o nosso inimigo. Onde o Evangelho é anunciado, Satanás ele perde tudo, ele é perdedor. Por isso a nossa maior luta é pregar o Evangelho todo, na sua íntegra, o Evangelho todo ao homem todo e em todos os lugares. Muitas vezes nós perdemos tempo com tantas outras coisas, quando nós deveríamos estar firmes, preparados no Evangelho da paz, prontos para atacar, anunciar esta verdade. E aí Satanás será derrotado. Satanás e os seus súditos serão derrotados. E as pessoas serão convertidas ao Senhor e glorificarão ao Senhor. Que beleza! Há uma vitória pronta para mim e para você. Temos lutas, é verdade. Há um hino que diz, temos por lutas passados, umas temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis. É verdade, Deus tem nos livrado, mas nós precisamos lutar com a armadura de Deus. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Um bom restante de semana com a graça e a paz do nosso Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Sempre viva, sempre eficaz, produz resultados maravilhosos, milagrosos nas nossas vidas. E que este estudo esta noite, ele produza frutos para a vida eterna, na vida do teu filho, da tua filha, das nossas famílias, e possamos com ousadia viver a essência do Evangelho, mas também anunciar este Evangelho a tantos que não conhecem o teu amor. Deus, fica conosco, abençoa-nos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Fica com Deus. Até uma próxima.